Olá pessoal, estamos aqui para a resolução da nossa primeira questão do processo seletivo para a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Estamos aqui para também divulgar, este processo seletivo para ensino médio integrado com ensino técnico. Hoje resolveremos a questão de número 1 aplicada na prova dos alunos que iriam ingressar no ano de 2017, este ano. Então vamos para a leitura do enunciado. Vamos dar um aqui para facilitar que todos possam ler comigo. Primeiro temos aqui um texto motivacional da questão. Leia os fragmentos abaixo a fim de responder a questão 1. Os Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, custaram ao todo 38,26 bilhões de reais. É o que diz a última matriz de responsabilidade olímpica, publicada no dia 21 de agosto de 2016. Os recursos para a realização do evento estão divididos entre privado e público. Os recursos públicos representam 43% do total, enquanto os recursos privados totalizam 57%. Agora vamos ler outro fragmento aqui. Outro grande evento internacional sediado no Brasil foi a Copa do Mundo de 2014, cujo gasto total ficou calculado em 27,1 bilhões, segundo matéria publicada pela Folha de São Paulo em seu site no dia 7/1 de 2015. Beleza? Essa aí é o texto motivacional. E a pergunta em si é: sabendo que 82,8% dos recursos da Copa do Mundo foram públicos, é correto afirmar que... E aí temos algumas alternativas aqui, algumas afirmativas que nós precisamos identificar se elas são falsas ou verdadeiras. Essa questão aqui é uma questão claramente de porcentagem, beleza? É uma questão também um pouco longa, tá? Assim, principalmente a explicação didática, A resolução em si você consegue fazer mais rápido, mas ela é um pouco trabalhosa. Então, é um tipo de questão que valeria a pena pular, apesar de ser a primeira, valeria a pena pular para que você dê prioridade em fazer as questões mais rápidas. E aí depois, quando você já fez todas as mais fáceis ou mais rápidas, volta nas questões mais trabalhosas ou mais difíceis, Essa é uma dica de prova. Beleza. Antes de começar a resolução, eu gostaria que você tentasse fazer essa questão sozinho e colocasse aqui na nossa enquete que nós estaremos disponibilizando aqui qual seria a sua resposta, para depois você comparar o seu raciocínio com o nosso e ver se você acertou ou se você errou, o que você errou, o que diferenciou, porque na verdade é isso que faz com que você realmente aprenda e desenvolva o seu raciocínio, tentando fazer e depois corrigindo os erros caso aconteçam, beleza? Então responde aí a enquete para você treinar. Agora vamos à nossa resolução. Vamos primeiramente destacar aqui algumas informações importantes da questão. Primeiramente, a gente está falando aqui de 2 eventos, então vamos marcar aqui quais são os eventos. A primeira aqui está falando sobre os Jogos Olímpicos de 2016, que teve um gasto total de 38,26 bilhões. E teve investimentos públicos, gastos públicos ou recursos públicos de 43%. E teve recursos privados de 57%. Essas são as informações dos Jogos Olímpicos. Agora vamos passar para o outro evento, que foi a Copa do Mundo. A Copa do Mundo teve um gasto total de 27,1 bilhões. E aqui também fala que 82,8% foram, no caso da Copa do Mundo, foram recursos públicos. Beleza? Essas são as informações importantes da questão que a gente destacando fica mais fácil para a gente analisá-las, em vez de ficar catando elas no texto. Então, minha dica para a prova, dá uma sublinhadinha também nas informações importantes que fica mais fácil de você depois analisá-las. Vamos aqui colocar um quadro e colocando todas essas informações, Basicamente eu fiz um quadro aqui, que indica o evento, se é a Olimpíada ou se é a Copa. Botei aqui uma coluna aqui que vai indicar o total investido de cada evento e aqui as informações de porcentagem,
43%, só recapitulando, 38,26 eu peguei daqui, 27,1 bi eu peguei daqui, certo? Aqui 43% das Olimpíadas eu peguei daqui e 57% eu peguei daqui, certo? E esses 82% eu peguei daqui, da Copa, né? 82% da Copa do Mundo. E faltou esse valor aqui, né? Que seria o valor, a porcentagem do gasto privado, que seria, obviamente, né? 100% menos o que foi gasto, o que foi investido com dinheiro público, né? Seria 100% menos 82%, que daria, vamos fazer essa conta para completarmos a nossa tabelinha, 18%, beleza? Nosso próximo passo, depois que a gente organizou a tabela aqui das porcentagens, que são as informações realmente dadas pela questão, nós temos que fazer um quadro com as informações de valores reais, porque a comparação vai ser feita sempre em valores reais, né? Quanto que representa 43% de 38,26 bilhões, quanto que representa 57% de 38,26 bilhões e assim por diante. Então fiz aqui essa tabelinha com os valores totais, né, que já estavam, né, já estão dados, né, pela questão, e os valores de cada uma parte, né, de cada parte aqui do público e privado de cada evento não foram dados. A gente precisa calcular baseado nessas porcentagens aqui. Então esse é o nosso próximo passo, calcular cada um desses 4 valores para poder nós compararmos, que é o que as afirmativas estão fazendo, estão comparando esses valores. Então vamos começar aqui com o valor público aplicado na Olimpíada. Como faremos isso? Multiplicaremos o total, né, 38,26 pela porcentagem, 43%. Porém, nós temos que escrever a porcentagem em valor decimal, que seria 43 dividido por 100 daria 0,43. Então a gente faz essa multiplicação aqui, 38,26 vezes 0,43. Eu vou colocar assim um resumo aqui da multiplicação, mas não vou entrar em tantos detalhes, mas só para você conferir aqui a sua conta. Se você errar, você pode dar uma olhada aqui. Vamos botar aqui 38,26 vezes 0,43. Multiplica o 3 por 38,26, multiplica esse 3 aqui por 38,26, dará 11.478, sem levar em consideração a vírgula no momento. Depois multiplicamos o 4 por 38,26, vai dar 15.304, colocando aqui um espaçozinho para deixar o 8 sozinho aqui nessa soma aqui, né? E essa soma dará 16, 45, 18. Por que eu escrevi dessa forma? Porque na verdade eu tenho que andar com as casas decimais aqui da multiplicação, né? São 4 casas, eu ando 4 casas e escrevo a vírgula aqui. Então a resposta vai ser 16,4518. Vou arredondar aqui para apenas 16,45, porque a gente não precisa assim de tantas casas decimais. Então concluímos que o gasto público na Olimpíada foi de 16,45 bilhões. Feito esse cálculo, nós vamos colocá-lo na tabelinha. 16,45 bilhões é o gasto público nas Olimpíadas. Agora vamos calcular o gasto privado nas Olimpíadas. Vai ser simplesmente, não precisamos fazer a conta de multiplicação. Nós vamos simplesmente pegar o valor total e subtrair do público, que vai ser o que sobrou. Correto? Que seria 38,26 menos 16,45. Fazendo essa conta aqui, né? Lembrando que a gente tem que alinhar a vírgula para fazer essa subtração, né? De números com casas decimais, alinha a vírgula, o resto é só uma subtração comum. Teremos 38,26 menos 16,45, dará 21,81. Não estou entrando nos detalhes da conta, porque senão a explicação vai ficar muito grande. Depois você faz uma revisão aí, caso tenha alguma dúvida. Beleza? Então, escrevendo aqui, o valor investido pelos recursos privados na Olimpíada foi de 21,81 bilhões. Colocando aqui na tabela. E agora vamos para o próximo cálculo, que será o valor público de recursos para a Copa, que será o total, né, 27,1 bilhões vezes a porcentagem, 82%. Escrito em decimal daria 0,82. Então vamos colocar aqui a multiplicação, né? 27,1 vezes 0,82, faremos da mesma forma. 2 vezes 27,1 dará 542, né, sem considerar a vírgula. 8 vezes 27,1 dará 2.168
lembrando aqui de deslocar essa casinha aqui. E agora somamos, dará 22.222. Lembrando de considerar quantas casas decimais tem aqui. São 3, né? Uma aqui, 2, 3. E a gente anda mesmo número aqui para botar vírgula aqui. Teremos então, como investimento, né, de recursos públicos, 22,22 bilhões. Colocamos novamente aqui na tabela e agora completarmos a tabela calculando o valor da Copa de recursos privados, que será o total menos o público. 27,1 menos 22,22. Vamos fazer essa conta, lembrando de alinhar, né, sempre a vírgula aqui no caso de soma e subtração de números decimais. Teremos 27,1 menos 22,22. Essa conta dará 4,88. Beleza? E assim nós completamos essa tabela de valores absolutos de investimento na Copa e na Olimpíada de cada tipo de investimento, público-privado. Beleza? Agora vamos realmente para a análise das alternativas, já que a gente já tem os valores e nós vamos ver aqui que ele vai estar comparando esses valores. Beleza? Então vamos para a leitura das alternativas. Vamos aqui, alternativa A. Ele fala que os recursos privados utilizados na Olimpíada do Rio de Janeiro são maiores, né? Essa informação aqui é super importante, é a comparação. São maiores que os recursos públicos utilizados na Copa do Mundo de 2014. Então vamos destacar aqui na tabela de quais valores ele está falando. Ele está falando desse valor aqui, né? O privado das Olimpíadas, comparando com o valor dos recursos públicos na Copa. E vamos escrever aqui o que ele falou. Ele falou que o investimento privado na Olimpíada foi maior do que o investimento público na Copa. Se a gente substituir os valores, né, o valor do privado da Olimpíada com o público, nós vemos que tivemos 21 contra 22,22, né? 21,81 contra 22,82. E vemos que aqui o sinal de diferença inverte, né? 21 é menor do que 22. Então, concluímos que essa afirmativa está errada. A letra A é uma afirmativa falsa. Então, podemos eliminá-la da nossa análise. Vamos para a análise da alternativa B. Na afirmativa B, fala que as Olimpíadas do Rio de Janeiro usaram mais recursos públicos, né? Lembrando aqui o mais que é a comparação, né? Mais recursos públicos que a Copa do Mundo de 2014 para sua realização. Ou seja, aqui ele só está comparando recursos públicos, né? Os recursos públicos da Olimpíada contra os recursos públicos da Copa. E ele fala que nas Olimpíadas tivemos mais recursos públicos do que na Copa. A gente compara aqui, né? Substitui os valores, nós vemos que é ao contrário. Na Olimpíada foram 16,45 bilhões comparados com da Copa, que foi 22,22. Então, vemos aqui a diferença aqui do sinal, né, de diferença. E vemos que a alternativa também está errada. Então, letra B é falsa. Agora, vamos para a análise da letra C, já que a letra B está errada. Na letra C fala que a Copa do Mundo de 2014 usou mais recursos públicos do que as Olimpíadas do Rio de Janeiro para a sua realização. Novamente, vamos comparar aqui os valores dos recursos públicos, né? Esse 16 bi contra os 22 bilhões. Escrevendo o que a alternativa falou, ele falou que a Copa do Mundo gastou mais com recursos públicos do que a Olimpíada. E substituindo os valores, nós vemos que essa afirmativa fala exatamente o que aconteceu, né? Tivemos 22 comparado com os 16, e realmente é maior. Então chegamos na alternativa correta. A letra C é a alternativa correta. E agora vamos à leitura da alternativa D. Marcando aqui, né? Só marcando aqui para não esquecer, a letra C é a correta. A letra D, temos que as Olimpíadas do Rio de Janeiro e a Copa do Mundo de 2014 usaram mais recursos privados do que públicos. Então, ele está comparando aqui o total de investimento de cada tipo de recurso, né? Entre os dois, dos dois eventos, na verdade.
Então, ele vai comparar os recursos públicos, né, o total, a soma dos dois, com os recursos privados, a soma dos dois. E ele diz, né, que teve mais investimento privado do que público. Substituindo aqui os valores, teremos 21,81 mais 4,88, que seriam os recursos privados, comparados com os 22,22 mais 16,45. Fazendo as somas, né, nós vemos que, na verdade, está errado, né, porque o total de recursos privados foram 26,69 contra 38,67 de público, que é maior, não menor. Então, esta alternativa, letra D, também está errada. É uma alternativa falsa. Óbvio, né? Porque a C já era certa, então não tinha como essa ser a falsa. Eu só estou testando aqui só para conferir, né? E a última agora, a letra E, diz que a Copa do Mundo de 2014 usou a mesma quantidade de recursos públicos que a Olimpíada, né, do Rio de Janeiro para sua realização. Ou seja, ele está comparando novamente aqui recursos públicos contra recursos públicos, porém com um sinal de igualdade. Ele diz que esses valores são iguais, né? De cara dá para ver que eles são diferentes, então está errado também, né? O recurso público na Copa foi maior do que os recursos públicos da Olimpíada. Então a letra E também é falsa. E assim nós concluímos a nossa análise, né? Chegamos à conclusão que realmente, né, a letra C é a resposta certa. Os recursos públicos da Copa do Mundo foram maiores do que os recursos públicos da Olimpíada. E essa questão é uma questão muito legal, né? Aborda um tema bem próximo nosso, né? Bem da nossa realidade, e mostra como nós podemos usar esses conhecimentos de porcentagem, né? Quando a gente lê uma reportagem, se a gente não souber direito como usar esses conceitos, nós acabamos não entendendo direito o que está sendo falado. E aqui nessa questão explora bem esse assunto. Achei muito interessante essa questão. Então, beleza, pessoal. Se vocês gostaram, né, dessa resolução, né, dá um like aqui nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, né? Inscreva-se também nas nossas redes sociais em RDS Falter, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também, se vocês quiserem colocar algum comentário aqui de alguma questão que vocês gostariam que eu resolvesse, coloque nos comentários aqui deste vídeo, beleza? E para finalizar, vamos para o versículo do dia. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 35. E agora em inglês, né, para nós fazermos aquele treino de inglês. Anyone who does God's will is my brother and my sister and my mother. E aqui a gente pode fazer a relação entre as relações familiares, né? Irmão, irmã e mãe. E também aqui, ó, essa palavra aqui é a palavra que eu menos conhecia, que seria will, no sentido de vontade, né? Beleza? E aqui também temos aqui o apóstrofo que dá a ideia de posse, né? De pertencer, no caso aqui, à vontade de Deus, né? Beleza, pessoal, é isso aí. Estamos terminando aqui mais um vídeo e até a próxima.